É hora de gravar, cabelinho tá ok, sobrancelha tá ok, vamos ver aqui a maquiagem. Ei, eu não gostei desse cabelo nem dessa sobrancelha, tá horrível. Isso é possível? Fala pessoal, nessa aula, equivalente à aula 4, nós vamos aprender sobre os espelhos planos, parte 1. Espelhos planos, parte 1, versa sobre as leis da reflexão regular, a construção das imagens, abordando a propriedade do enantiomorfismo, o teorema de Fermat do menor caminho da luz e o campo visual. Então, esse bloco aí de informações eu reuni nessa aula para você. Vamos aqui comigo? Entendemos por espelho plano toda a superfície polida com alto poder refletor. Nós temos aqui essa superfície representando aí o que seria um espelho plano. Muito bem. Nós temos esses elementos que são a superfície refletora, essa que a gente acabou de ver aqui, a animaçãozinha. E você vai imaginar que existe um plano normal, ou seja, um plano que corta essa superfície fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Lembre-se que isso é um plano imaginário. Pertencente a esse plano normal, vai existir uma reta normal. Essa reta normal não é uma reta qualquer. Ela fura a superfície refletora fazendo um ângulo de 90 graus. Tá? Então não esquece que esse ângulo aqui tem que ser ângulo de 90 graus dos dois lados. Nós chamamos esse elemento imaginário de normal à superfície refletora. Então ela é normal à superfície refletora e pertence ao plano normal. Aqui nós vamos ter um raio de luz incidente e nós vamos ter um raio de luz refletido. O que acontece quando o raio de luz incide fazendo um determinado ângulo I com a normal, ele reflete fazendo um ângulo R com a normal. Quando se trata de uma reflexão regular, esses ângulos possuem valores iguais. Então nós vamos aqui para o que seria a primeira lei da reflexão regular. Raio incidente, reta normal e raio refletido são coplanares. Então a primeira lei trata da coplanaridade desses elementos, tá? Quem são os elementos? Raio incidente, reta normal e o raio refletido, tá certo? Portanto, esses são os elementos aí. Vou dar uma ajeitadinha nisso aqui. Esses são os elementos que vão fazer parte dessa coplanaridade, fechando o que a gente chama aí de primeira lei. A segunda lei é que a gente mais utiliza assim, na verdade, né? Na verdade elas andam juntas, mas que a gente está mais ligado na hora de fazer as questões, é essa que garante, né, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Pessoal, aqui nós temos um ponto muito importante. Lembrem-se que esses ângulos são ângulos feitos com a normal, portanto são esses ângulozinhos aqui, ó. O ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Isso é muito importante que você lembre disso. É claro que, como consequência disso, tá? É uma consequência, este ângulo aqui, ó, alfa, tem que ser igual a este ângulo aqui, beta, que é o ângulo feito com a superfície especular, tá? Também é fato que, primeiro, a segunda lei garante que o ângulo I tem que ser igual ao ângulo R, né? Também é fato que I mais alfa tem que ser 90 graus, ao passo que R mais beta também tem que ser 90 graus. Claro que por consequência disso, né, é apenas uma consequência, não é a lei de fato, né? O ângulo alfa terá também que ser igual ao ângulo beta, tá? Então é bem simples. Essa lei é bem simples, né? Essas leis são bem simples, nada de difícil aí pra gente ver a infinidade de probleminhas que isso pode gerar, tá bom? Construção da imagem de um ponto objeto nos mostra o mecanismo da formação da imagem em um espelho plano. Lembrem-se, a lei garante que os ângulos têm que ser iguais, tá certo? E R. Vamos voltar aqui para ver um pouquinho isso, tá?
que acontece quando o raio incide em cima da normal? Se um raio incide em cima da normal, esse ângulo aqui vai a zero, né? Então, se ele incide em cima da normal, o ângulo refletido, o raio refletido também vai incidir em cima da normal, ou seja, ele vai fechar aqui, ele também vai voltar em cima do próprio raio incidente. Isso é permitido graças à reversibilidade. Muito bem, então eu vou usar isso também, essa propriedade, para construir uma imagem. Imagem e objetos são simétricos no tocante à distância em relação ao espelho, tá? Então não esquece aqui, ó, eles são simétricos no tocante em relação à distância em relação ao plano que contém o espelho, que é o plano especular. Imagine que o Isaac Newton aqui é o objeto, né? Então eu vou pegar um raiozinho que parte, ele está a uma distância d, né, do espelho. Eu vou ter a imagem desse lado de que maneira? A imagem vai estar também à distância d pela simetria. Mas qual é o processo que a gente tem que pensar na hora de construir uma imagem dessa? Eu tenho aqui esse pontinho, né? Esse pontinho aqui me gera um raio incidente no espelho, fazendo 90 graus com a superfície do espelho. É claro, se o raio chega em cima da normal do espelho, ele volta sobre si mesmo e o prolongamento está do lado de lá, ou seja, o ponto imagem aqui é gerado por um prolongamento. Então eu posso fazer isso para infinitos pontos desse corpo, obtendo a imagem sempre de maneira simétrica do outro lado. Mas Hilda, eu posso fazer isso com raios inclinados? Também pode, pessoal, é a mesma coisa, tá? A mesma propriedade, ela não vai mudar por causa da angulação do raio em relação à normal. Por exemplo, imagine que você pegou esse raio de maneira conveniente o suficiente para que o raio refletido atinja bem ali o pé do Isaac Newton, ou seja, aqui vai ter uma normal, né? Não esquece disso, tá? E o ângulo de incidência aqui é igual ao ângulo de reflexão, né? Aí você me pergunta onde estaria a imagem, né, desse ponto nessa sequência. Você faz aí, ó, o prolongamento e a imagem aqui desse ponto, ó. Lembre-se que é o mesmo ponto de partida, né? E esse raiozinho é o prolongamento, então a imagem aqui vai estar nesse ponto. Isso aqui só serve para mostrar para você o processo de simetria, né? Você inclusive pode inverter, dizer que esse raio aqui é o incidente, esse raio aqui é o refletido. Você pega o prolongamento do refletido para poder formar a imagenzinha dos pontos, né? E serve para mostrar o quão simétrico o processo é, né? Esse triângulo aqui também, ó, formado desse lado, vai ter aqui as mesmas propriedades. Por OPV, né, esse ângulo é igual. O tamanho do Isaac Newton aqui, a altura do Isaac Newton é h. A altura do Isaac Newton aqui também é h. Não depende dessa distância, independentemente dessa distância. Essa imagem vai ter essas propriedades. Então aí, vamos aqui ver quais são as propriedades dessa imagem. Essa imagem, pessoal, ela é uma imagem virtual. Espelhos planos aí, por primeira reflexão, formam uma imagem virtual. Ela também é uma imagem direita, né? E possui também o mesmo tamanho do objeto, né? Ela possui o mesmo tamanho do objeto, né? Tem imagem direita, virtual, né? Virtual, direita, e possui aí o mesmo tamanho do objeto. Tem uma característica que você não pode esquecer, tá? Então é muito importante lembrar dessa propriedadezinha que é a que a gente intuitivamente faz, né? O raio vai aqui, esse raio incide aqui, ele volta aqui, você pega o prolongamento do refletido para achar a distância do objeto. Claro que isso vai gerar uma simetria em relação aqui ao plano que contém aqui, ó, o espelho, não é isso? Então, muito bem. É assim que a gente vai raciocinar para montar as imagens. Surge aí uma característica importante que eu deixei para falar nesse slide, tá? Que é o enantiomorfismo, também conhecido como quiralismo, que ocorre nos espelhos, tá? Quando duas formas não podem se sobrepor perfeitamente, né? Um exemplo simples seria isso, né? Ó, olha só. Você tem aqui o Isaac Newton levantando a maçã, não sei se você percebeu isso, né? Na imagem anterior, você tem ele aqui levantando a maçã com a mão esquerda, que é essa imagem aqui desse lado,
e nesse lado ele está levantando a maçã com a mão direita, enquanto o Isaac Newton imagem, objeto, né? Enquanto o Isaac Newton objeto levanta a mão aqui esquerda, o Isaac Newton imagem vai levantar a mão direita, como você deve ter prestado atenção aí nessa imagem. Ora, mas uma situação real dessa aqui é o ser humaninho aqui, né? Que está na frente do espelho. Aqui seria a patinha direita dele, vista nessa perspectiva, e se a gente pudesse, se aqui fosse outro cão, né, que na verdade é a imagem, seria a patinha esquerda aqui, ó. E essa é a característica que a gente chama de enantiomorfismo, né, que é uma característica básica desses espelhos, tá bom? Muito bem. Aí surgiu na história aí um sujeito importantíssimo para a matemática, né, o Pierre de Fermat, que escreveu uma carta que a gente chama aqui o famoso princípio do tempo mínimo, também conhecido como distância mínima, menor caminho, né? Na física a gente chama muito aí isso de menor caminho possível entre dois pontos, né? A natureza sempre escolhe, né? Não é exatamente uma escolha, é um comportamento, né? Os menores caminhos. De acordo com esse princípio, Fermat descreve a trajetória de propagação da luz pelo seguinte conceito. A trajetória seguida pela luz viajando de um ponto a outro é tal que o tempo da viagem é um tempo que a gente vai chamar aqui de tempo mínimo, né? O tempo de viagem é mínimo. Isso faz com que a luz percorra a trajetória mais curta. Como assim, Hilda? Eu não entendi. Eu vou trazer aqui uns exemplos aqui aplicáveis para você entender o que é a trajetória mais curta. Vale a pena falar que essa trajetória mais curta, ela é tanto via direta como via reflexão. Mas o que vai interessar para a gente aqui é a via reflexão. Então imaginemos aqui que você tem aqui um rio representado por essa tarja azul, né? De imagens paralelas. E bem aqui existe a cidade A, né? É uma época aí bem remota, não existe carros, aviões, mas aí existem as cavalarias, né? Você pode trafegar de uma cidade a outra, aqui é a cidade B, e você pode fazer isso montado a cavalo, por exemplo, né? E você é um general da cidade A, você deseja levar a sua tropa até a cidade B. Você poderia ir aqui num caminho praticamente em linha reta. Só que isso tem um problema. Se você levasse os seus cavalos por aqui, eles poderiam morrer de sede, tá? E se os cavalos morressem de sede, aí você não ia poder fazer a batalha que você estava esperando. Então o que vai ter que acontecer aqui? Você vai ter que escolher um caminho, né, para poder fazer isso. Ou seja, você vai ter que sair da cidade A, escolher um ponto do rio, não sabemos qual. Por exemplo, vamos imaginar que você escolha esse ponto. E em seguida, você desse ponto vai ter que ir aí para a cidade B. Acontece que existem infinitos caminhos nos quais você pode fazer isso, né? Existe esse caminho aqui, ó. Bateu aqui nesse ponto do rio, vem para cá. Existe esse caminho aqui, ó. Bateu nesse ponto do rio, vem para cá. Então existem infinitos caminhos e acredite, a soma desses caminhos são todas diferentes. Deixa eu apagar aqui para a gente ficar mais organizado. Qual é a ideia que nós vamos utilizar, que o Fermat propôs para a gente, que a gente utilizasse para ter a certeza aí do caminho mínimo entre esses pontos? Ora mais, você vai pegar o ponto de partida na cidade A, vai medir esse ponto até a margem do rio e vai chamar essa distância de D. Assim como a gente construiu as imagens, lembra? Você vai pegar essa mesma distância e projetar. E também a distância D. O que você tem? Você tem o ponto, vamos chamar aqui a propósito, esse ponto de P, né? Você tem a imagem desse ponto. Tudo se passa como se essa margem fosse um espelho plano, que a propósito é representado assim, né? Espelho plano a gente representa com as margenzinhas assim, ó, né? Bota essa simbologia para dizer que a parte espelhada é a parte de cima. Esse ponto P' seria a imagem desse ponto P. O que acontece? Tudo se passa como se a luz andasse em linha reta. É como o general vai proceder, tá? O caminho que ele tem que percorrer a partir do toque da margem é esse caminho. Portanto, o ponto de margem é esse ponto que ele vai escolher. Esse ponto que eu acabei de destacar.
Então, o caminho que o general vai ter que fazer, esse é o ponto de abastecimento, né? Vai ser esse, ele sai da cidade, percorre em linha reta até chegar nesse ponto e depois desse ponto vai até a cidade B. Acredite, esse caminho somado com este caminho é a menor trajetória possível entre a cidade A e a cidade B, passando pelo ponto de abastecimento do rio. Ora, mas o fato curioso aqui é que nós estamos usando a lei da reflexão, né, gente? É assim que a ideia dela nasce, tá? Aqui você vai ter uma normal, vai ter o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, a propriedade do menor caminho nada mais é do que a aplicação da lei da reflexão regular, que garante a coplanaridade desses três elementos, raio incidente, né? Isso aqui funciona como sendo o raio incidente, isso aqui funciona como sendo o raio refletido e aqui é a normal. Esses três elementos são coplanares e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Em outras palavras, esse é o único ponto do rio onde esses ângulos ficam iguais e nele acontece o menor caminho. Hilder, você teria outra aplicação para isso? Sim, e é uma aplicação que a gente faz bastante na vida prática aí, quem já teve a oportunidade de jogar um pouquinho de sinuca. Legal pra caramba, né? Vem ver aqui comigo. O jogo de sinuca consiste basicamente na mesma ideia do princípio do menor caminho, quando você vai usar o processo da reflexão das bolas nas tabelas laterais. Ou seja, imagine que esse é o jogo. Essa bola preta é a bola da tacada, né? Você tem que bater nela. A bola que você tem que encaixar na caçapa é a azul. Porém, o seu oponente conseguiu, na jogada anterior, interpor a bola vermelha entre a azul e a bola preta. E você, como jogador, não pode colidir a bola preta na vermelha, porque a sua bola é a azul. Quando essa situação ocorre, dizemos que você entrou numa sinuca. O jogador anterior, seu oponente, na jogada anterior, te colocou em uma sinuca. O que você tem que fazer? Você tem que fazer basicamente o teorema do menor caminho, ou seja, medir a distância do centro da bola de tacada até a tabela. A tabela aqui vai funcionar como se fosse o nosso espelho plano, né? Então aqui a superfície da tabela vai funcionar aqui como se fosse o espelhinho plano. Muito bem, você fez essa medida aqui, mede a mesma distância a partir desse ponto da tabela para fora e em seguida liga o pontinho de medida até a bola azul. Esse ponto aqui é o ponto onde tem que ocorrer a incidência da bolinha após a tacada, ou seja, ela vai fazer esse caminho aqui no processo de incidência, né? E vai fazer esse caminho após aí no processo de reflexão. Claro, o taco tem que estar alinhado com essa bolinha. Esse é o ponto ideal, né? É o ponto onde ocorre aquilo que nós acabamos de ver, olha só. Existe aqui uma normal, existe aqui um ângulo de incidência, existe aqui um ângulo de reflexão que pela lei da reflexão regular, que essas tabelas são capazes de causar, devem ser iguais. Vamos então fazer uma aplicação desse processo, ver como é que isso acontece. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de altura 60 centímetros, uma pessoa decidiu determinar a altura do muro construído próximo à lateral de sua casa por métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal e como não era possível obter uma sombra completa, a pessoa providenciou aqui um espelho, né, plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de... Olha só, gente, muita gente poderia se enrolar numa questãozinha dessa, né, porque poderia não perceber, poderia querer trabalhar demais com o ângulo aqui, não há necessidade, a questão é bem simples, tá? Se a gente pensar, por exemplo, no teorema do menor caminho, você pode simplesmente atribuir esse caminho, desvio que a luz faz, como se ela não fizesse. Tá lembrado da margem do rio? Como se ela passasse em linha reta aqui, ó. A ideia é a mesma, ou seja, você vai pegar esse pontinho aqui e vai projetar para cá a mesma distância
e vai utilizar o teorema do menor caminho. Lembre-se, a altura da cadeira é 60 centímetros, tá? Eu vou pegar esse raio luminoso que veio para cá e tudo se passa como se a casa não existisse aqui e esse raio se propagasse em linha reta, né? Lembrem-se, os espelhos não têm poder de mudar a distância caminhada pela luz. Ele só faz o desvio da luz após a ocorrência da reflexão. Então esse caminho aqui é igual em termos de tamanho a esse caminho aqui. Ou seja, esse tamanho também tem que ser 60 centímetros. Ou ainda, se você quiser, esse ponto, como está afastado do plano que contém o espelho 60 centímetros, esse ponto também tem que estar afastado 60 centímetros. Portanto, essa medida total aqui, né, vai ser 180 centímetros. Mas, Hilder, por que o senhor está fazendo isso, né? Colocando aqui 180 centímetros. Ora, gente, nós vamos trabalhar com uma mera semelhança de triângulos. Nós queremos aqui saber a altura desse muro. Nós temos aqui esse triângulo que deve ser semelhante ao esse triângulo, porque os raios de luz aqui provenientes do Sol, lembrando daquelas aulas, né, quem não assistiu aí, aulas 1, 2 e 3, eles são praticamente paralelos entre si, tá? Então esse triângulo aqui acaba sendo semelhante a esse, porque eles possuem aqui esse mesmo ângulo, ó. Esse ângulo aqui, alfa, é igual a esse ângulo aqui, alfa. Portanto, esses triângulos são semelhantes. Agora tá fácil demais, né? Nós vamos fazer 60 centímetros está para 40 centímetros, assim como a altura H está para 180 centímetros. Lembrem-se, isso aqui estava em centímetros e isso também em centímetros, né? Então a gente tira essa dezena, tira a unidade. Isso estava em centímetros, mas como a resposta está em metro, eu já vou transformar aqui, ó. Eu já vou transformar aqui em metro, né? Portanto, o H vai ser 6 quartos, é a mesma coisa de 3 meios, que multiplica 1,80. Opa, deixa eu consertar isso aqui, né? Que multiplica aí 1,80, tá? Então 1,80 vezes 3 meios vai dar aí 2,7 aproximadamente, tá bom? Então questãozinha aí bem fácil se você pensar aí no teorema do menor caminho. Agora a gente aprende um pouco sobre campo visual, que é uma pergunta bem comum que as pessoas fazem, né? Qual é a região que eu posso ver via reflexão de um determinado espelho? Ou seja, é muito aplicado em retrovisores de carros, por exemplo, né? Chama-se campo visual de um espelho plano para um determinado observador, a região do espaço que pode ser visualizada por este observador pela reflexão da luz no espelho. A ideia é a seguinte: aqui está um espelho plano representado, né? E aqui tem meu nome aqui pichado numa parede, né? A pergunta é, eu vou colocar esse observador. Será que esse observador vai conseguir ver meu nome todo, ou parte, ou qual parte ele vai ver? É muito comum os alunos quererem pegar cada ponto do nome e fazer ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Só que você tem infinitos pontos e isso não é uma técnica interessante. A melhor maneira de fazer isso é projetando o observador e buscando a imagem desse observador. Nós vamos usar aquela técnica da simetria, né? Pega uma reta normal ao espelho. Lembra-se, aqui tem o raio incidente, tem o raio refletido, só que a gente não precisa desenhar isso para não perder tempo. Prolonga para o outro lado a mesma distância, com a mesma perpendicular, claro, né? Para não fazer um desenho muito torto, faça um desenho mais ou menos caprichado. E você obtém aqui a imagem desse observador. Então, a técnica para obter o campo visual é ligar as extremidades do espelho. Então, tudo se passa como se fosse uma janela, né? Uma pessoa olhando através de uma janela, e esses são os limites de visualização da janela. Moral da história: isso aí é o campo visual gerado por esse espelho para este observador, tá? Então, turma, a gente às vezes pensa que está fazendo uma coisa muito diferente, mas não tá. Olha só. Imagine que isso é um ponto, né? A ideia é que esse ponto é o ponto limite que a luz pode gerar aqui, ó. O raio bate aqui e sofre uma reflexão regular e atinge o olho. E a normal está bem aqui no meio, né? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. É isso que a rigor você está fazendo. Esse é o ponto limite
em que você consegue ângulos iguais para este observador. O traço não fica muito reto, né? Porque feito aqui em mesa digital é um pouco difícil, mas você entendeu aí o que na verdade você está fazendo? Você está fazendo isso para todos os pontos que pertencem a essa região, só que de uma maneira mais fácil. Para quem não entendeu, você vai ter aí a oportunidade 2, né, de entender isso, que seria outro tipo de aplicação. Na verdade é a mesma técnica, mas numa posição um pouco diferente. Claro, você pode perguntar, campo visual depende do posicionamento do observador? Sim, depende. Então nessa situação aqui, eu vou colocar o observador não imediatamente na frente da superfície especular, tá? Então, às vezes a pessoa pensa que não existe a imagem só porque não está se vendo. Isso é falso. Imagem, ela está atrás do plano que contém o espelho, não necessariamente atrás do espelho, tá? Quando isso acontecer, você traça aqui, ó, um prolongamento, né? Esse cara aqui é o prolongamento que você vai traçar quando o observador não estiver na região imediatamente na frente do espelho. Vai fazer a mesma técnica que você vinha fazendo. Pega um tracinho aqui fazendo 90 graus aqui com a superfície do espelho, projeta para o outro lado a distância simétrica e você achou a imagem desse observador. Liga as extremidades do espelho ao olho dessa imagem. Então tudo se passa como se esse aí fosse o campo visual. Perceba o seguinte, o campo visual tem um comportamento antagônico. Quando o observador andou para baixo do espelho, ele subiu. Se o observador for para a direita, ele vai para a esquerda. Se o observador for para a esquerda, ele vai para a direita. Se o observador for para cima, ele vai para baixo. Então ele tem sempre um movimento antagônico. Ele depende da posição do observador, depende também das dimensões e, acredite, até do formato do espelho, tá? Outro detalhe que a gente não desenha, e às vezes o aluno cai no pecado de imaginar as coisas só como a gente desenha. Nas lousas, em escolas e até aqui, às vezes a gente tem um pouco de limitação porque faz as coisas meio bidimensional, né? Mas aqui no computador ficou um pouco melhor da gente fazer os desenhos tridimensionais. Portanto, não esquece dessa propriedade. A rigor, o campo visual de um espelho é tridimensional, tá? Olha só, tá aí o observador. O espelho não é uma linha. A gente faz aquele desenho esquemático, como vem nas questões, mas a rigor ele é isso aí, tá bom? Só para você não esquecer em forma de propriedade. Pegou aqui a distância, mede distância igual e liga as extremidades. Só que agora, meu jovem, eu não tenho somente 2 extremidades, eu tenho 4, né? Porque esse espelho é uma chapa, tá bom? Então, o que acontece aí, ó, é que o campo visual é essa região aqui, ó, de tronco de cone de pirâmide, né? Portanto, ela é uma região aí, ó, tridimensional, tá certo? Então essa é uma ideia que você tem que ter em mente e não esquecer. Se te perguntarem, o campo visual é tridimensional. Mas lembra, se a gente faz uma esquematizaçãozinha para representar ele bidimensional, correto? A região destacada aí é o tronco de pirâmide, como a gente tinha falado, né? Uma aplicação importante é o menor tamanho possível de um espelho para que você possa se ver, né? Então imagine o seguinte, está aqui o Isaac Newton, tá? E está aqui a imagem do Isaac Newton de maneira simétrica, né? Ela tem aí a mesma distância para os dois lados, né? E aqui nós vamos aplicar essa ideia de campo visual. Primeiro que vocês estão vendo que o campo visual do olho, né? E isso é feito do olho do Isaac Newton, tá certo? Deve pegar o Isaac Newton todo, da ponta do cabelo até a ponta do pé, para que ele possa se ver todo. Ou seja, esse espelho tem que ter no mínimo essas dimensões aqui para que ele possa se ver todo, tá? Então já tracei o campo visual dele aí e já gerei aqui uma semelhança de triângulos, como você pode ver, né? O triângulo externo, que é o triângulo AOB, né? Esse triângulo externo tem as mesmas características angulares aqui, né, desse triângulozinho menor, que é o triângulo DOE, tá certo? Então esses triângulos são semelhantes. O que nós podemos fazer? Eu vou trazer esse triângulo para cá para você ver melhor, tá? Tá aí a altura total do Isaac Newton, né? E tá aí o tamanho do espelho que eu trouxe para cá.
Essa distância são distâncias simétricas, né? Porque aqui é o local onde está o olho do Isaac Newton, né? Que é o ponto de visão dele. Portanto, nós vamos fazer uma semelhançazinha de triângulos simples, né? Ó, a altura do espelho no triângulo menor, que é esse, né? Está para essa região aqui, na verdade a base, né? Porque ele está deitado, ó. A base do triângulo está para a altura dele aqui, está deitado o triângulo, né? Assim como a base do triângulo maior está para a altura do triângulo maior, tá? Portanto, o que é que a gente faz? Cancela esse Dzinho aqui, cancela esse Dzinho aqui, e a gente obtém aí que o tamanho do espelho, para que você possa se ver exatamente encaixado com perfeição nele, na totalidade, tem que ser a sua altura dividido por 2. Tá? E aqui a altura do chão, isso aqui, ó. E aqui a altura do chão eu devo colocar esse espelho para que eu possa me ver todo, já que ele tem que ser menor do que eu. Mesma coisa, tá? Tá ali o triângulozinho, ó. Voltei a destacar. A altura do olho do Isaac Newton até o chão, a altura da base do espelho até o chão, e aqui a distância, né, que você tem aqui do pé dele até a imagem nesse ponto. Então, o que que nós vamos ter? Vou trazer esse triângulo para cá e vou proceder da mesma maneira, pessoal. Olha só, a altura da base do espelho está aqui no triângulo menor para D, ó. Esse é o triângulo que nós estamos trabalhando. Assim como a altura do olho do Isaac Newton está para quanto? 2D aqui no triângulo maior, né? Só uma semelhançazinha de triângulos. Você cancela esse D com esse D e você tem essas informações importantes, tá? Então, para que você possa se ver todo no espelho, ele só precisa ter a metade da sua altura e deve ser colocado suspenso do chão, a base do espelho, a metade da altura do teu olho até o chão. Isso é o suficiente para que você possa se ver na integralidade em um espelho. Esse processo é obtido como aplicação de um campo visual de um espelho. Uma aplicação de campo visual muito boa é nessa questão. Essa questão é tão boa que ela envolve campo visual, envolve também movimento uniforme e o movimento de um corpo extenso dentro de um campo visual. Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal, diante de um espelho plano e vertical pendurado na fachada de uma loja. A figura representa a visão de cima da região. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista e sua motocicleta que passam pela rua com a velocidade constante de 0,8. Os dados numéricos importantes da questão, né? Em uma trajetória retilínea e paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada. Considerando o ponto O da figura como representante, né, da posição dos olhos da pessoa, você não vai considerar as dimensões da pessoa, tá? Somente o pontinho dos olhos. É correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro. A imagem tem que ser vista por inteiro, pessoal. Não vale pedaços, né? Do motociclista e sua motocicleta refletida no espelho durante um intervalo de tempo em segundos igual a hora. Mas veja só o ataque da questão. Você tem aqui uma velocidade, você tem como pergunta um intervalo de tempo. Obviamente que você vai precisar achar aqui um espaço percorrido, né? Já que foram te dadas aí, ó, informações de velocidade. Há uma pergunta no intervalo aqui de tempo, então a gente vai precisar achar aqui o espaço que o motociclista tem direito a percorrer dentro desse campo visual. Qual é o processo? Nós vamos fazer o campo visual dessa figura. Então atenção, o observador está bem nessa posição, né? Estando nessa posição, nós vamos pegar esse traço e vamos projetar para o outro lado. Então tá aí o tracinho. E nós vamos projetar ele para o outro lado para gerar o campo visual que ele pode ter desse espelho. Ligue as extremidades do espelho ao ponto que corresponde à imagem do observador. Essa região destacada é a região que nós chamamos de campo visual. Lembrem-se que a motocicleta tem que ser vista por inteiro. Calculando aqui que tamanho é o tamanho dessa região, que é onde a motocicleta pode ser vista, porque ela só pode ser vista quando está dentro do campo visual.
tá? Então eu tenho que descobrir qual é o tamanho aqui L. Nós vamos pegar os triângulos e fazer semelhanças. Observe, você tem um triângulo pequeno aqui, ó, e tem um triângulo grande, que é esse triângulo aqui de fora, tá? Então como é que isso vai ser? Tá bem fácil, né? Essas dimensões foram dadas, 2 metros aqui por simetria, né? 2 metros aqui. E a distância daqui até aqui seria 5 metros. Portanto, a altura desse triângulo maior é 5, né? Que vai da base dele aqui até o espelho, mais 2. Né? Então essa altura toda aqui vale 7 metros. Portanto, você vai ter o L, que é a base desse triângulo, está para a altura dele, que seria 7 metros. Assim como o tamanho desse espelho aqui, né? Que é 1,2, e está para a altura desse triângulo menor, que é 2 metros. Então tá aqui, ó, L está para 7, né? L triângulo maior, 7 triângulo maior, 1,2 triângulo menor, 2 triângulo menor, né? Cancela aqui metro com metro e você vai obter um L igual a 4,2 metros. Vamos deixar isso aqui destacado. O aluno queria chegar direto e usar o ΔS, ΔT aqui, porque ele já tem a velocidade, e ele ia cometer um erro. Por quê? O motociclista tem que ser visto por inteiro, pessoal. A moto só pode ser vista por inteiro quando está completamente dentro do campo visual. Então ela começa nessa configuração aqui, ó, tá? Para saber o tanto que a moto vai andar dentro do campo visual, você escolhe um pontinho dela, tá? A propósito, eu vou escolher aqui o pneu traseiro dessa moto, tá? O pneu traseiro dela vai ter direito de andar até onde o pneu dianteiro encosta aqui, porque a moto tem que ser vista por inteiro. Acompanha aí o movimento da moto, que seria esse, ó, tá certo? Então lembre-se, o pneu traseiro teve direito de andar somente até aqui. Então esse é o ΔS da moto. Por quê? A moto é um corpo extenso, você tem que escolher um ponto dela para saber o tanto que ela vai se deslocar. Então esse é o verdadeiro ΔS da moto. A moto pode trafegar para que ainda fique completamente dentro do campo visual. O espaço onde ela pode trafegar é o ΔS, ou seja, é o L todo, né, que a gente tinha calculado, que vale quanto? 4,2, menos o tamanho da moto, porque aqui ela não pode mais se mover, porque aí o pedacinho dela vai sair daqui e ela não vai mais ser vista por inteiro, ou seja, é 4,2 menos 1,8, a moto tem direito de se deslocar 2,4 dentro desse campo visual, tá? Como velocidade é espaço sobre tempo, isso foi dado, tá bem fácil, né? Metro aqui sai com metro, a resposta vai ficar em segundos, né? E você vai ter aí 2,4 dividido por 0,8. Isso daria um total de 3 segundos, voltando lá, seria a alternativa B. Uma questão de dificuldade, nível de dificuldade um pouco mais elevado, né, pessoal? Exige mais que você tenha mais atenção, desenhe, faça o campo visual bem feito. Então, presta bem atenção, repete essa questão quantas vezes for necessário, tá? Para que você entenda como é que se aplica aí campo visual num problema como esse. Nessa questão, nós vamos ter o inverso do que a gente teve na questão anterior. A gente tinha um objeto se movendo e a gente queria saber por quanto tempo o observador poderia vê-lo. Agora nós vamos mover o observador e um corpo extenso vai estar parado e a gente quer saber em qual espaço a gente vai poder ver esse corpo extenso na totalidade através de uma reflexão. Perceba, uma vela de 20 centímetros está posicionada próxima ao espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado a figura. Um observador deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo Y, de forma que ele veja uma imagem da vela no espelho. Qual é o intervalo Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem em toda a sua extensão, a imagem da vela em toda a sua extensão? Ora, pessoal, perceba aqui que a vela tem 2 pontos críticos, né? Que seria o topo e a base dela. Então você vai ter que fazer o campo visual desse ponto e o campo visual também desse ponto. Se o observador
for possível que ele veja esse ponto e veja também esse ponto, então ele vai ver a vela toda. Entenda. Lembre-se que esse ponto não está imediatamente na frente do espelho. Pessoal, nada de fazer uma reta para cá. Não é permitido, porque o ângulo aqui, ó, não ficaria um ângulo de 90 graus. Então, nem pensar em fazer isso. Quando o observador não estiver imediatamente na frente do espelho, lembra do que você faz? Você prolonga a linha que está o espelho, que no caso aí já veio desenhada nesse quadriculadozinho, tá? Então, para ficar bonitinho aqui, eu vou apagar isso. Então eu prolonguei a linha, fazendo aí, ó, 90 graus, né, com o plano que passa pelo espelho. Então rebate essa linha para o outro lado e a pontinha da vela aqui, ó, tá desse lado, né? A pontinha da chama aqui vai estar desse lado. Portanto, a pontinha da chama tem um campo visual, não tem? Tá lembrado? Liga as extremidades das dimensões do espelho, ou seja, quem está dentro dessa região destacada aqui vermelhinha, enquanto caminha aqui nessa linha, vai poder ver aqui a ponta da chama da vela. Mas a coisa não acabou, nós estamos diante de um corpo extenso, tá? Então aqui, ó, você vai ter outro pontinho que você também vai ter que fazer o campo visual dele, ó. Lembra-se, a linha tem que fazer 90 graus com o prolongamento do espelho quando o ponto não está na frente do espelho, né? Pegou aqui 3 quadradinhos, pegou aqui 3 quadradinhos, a base dessa vela, vamos tentar desenhar aqui, a base dessa velinha aqui, ó, vai estar bem aqui embaixo, né? Então esse pontinho também é um ponto crítico dela. Aí você faz o campo visual, liga as extremidades. Observe um fato. Os campos visuais obviamente não são iguais porque você mudou o ponto, né? Como se isso aqui fosse um observador 1, um observador 2. O observador de fato vem caminhando aqui em cima dessa linha. Quando ele chega nessa região do azul, ele pode ver o equivalente à base da vela. Portanto, aqui ele só pode ver a base da vela. Quando ele chega na região que só é o vermelho, ele só pode ver a ponta da chama da vela. Aqui ele só pode ver a chama da vela. Então ele vai poder ver a vela toda na interseção dos campos, tá certo? Ele vai ter que estar dentro do azul e dentro do vermelho. Significa que ele vê esse ponto e vê esse ponto ao mesmo tempo. Então ele vê a vela toda. Essa região é a região da base mais a região da chama da vela, tá? Portanto, aqui de aproximadamente 10, né, até 6 é quando ele vai poder ver todo esse esquema. Portanto, nós marcaríamos aí o item E. Uma jovem entrou na universidade. No primeiro dia de aula, comprou uma camiseta na qual está escrita a sigla da universidade. Ela corre no espelho plano e observa a imagem formada. Qual é a imagem da sigla observada no espelho plano? Muita gente sofre de uma confusão enorme para fazer um tipo de problema como esse. Mas não tem nada demais, gente. É só observar se a letra tem simetria no tocante ao eixo vertical. Se tiver, você não vai escrevê-la ao contrário. Se ela não tiver, você vai escrevê-la ao contrário. Seria isso. Imagine que esse é o espelho, né? O P, que seria a letra que está mais próxima ao espelho, essa parte mais buchudinha, né, aqui do P, ó, está mais próximo ao espelho. Portanto, ele tem que ser desenhado da mesma maneira, com a parte buchudinha aqui mais próxima e a parte reta mais distante do plano aqui especular. Perceba que o P não é simétrico quando você divide-o ao meio. Portanto, ele visualmente aí vai sofrer essa característica do enantiomorfismo, vai ficar bem visível nele, né? O S da mesma maneira, ele não é simétrico quando você divide ele aqui no eixo Y. Portanto, esse seria o S trocado, né? O U, ele sofre também de enantiomorfismo porque todos sofrem, só que não é visível, a gente não percebe, porque ao dividi-lo ao meio, né, ele vai trocar as laterais, mas a troca dele significa que não vai haver aí a percepção do enantiomorfismo. Portanto, aqui nós marcaríamos o item D como resposta aí do enantiomorfismo. Bem, galera, essa aqui é a parte da aula 4, né? Parte 1 dos espelhos planos. E não esquece, tá? Compartilha aí com a galera o vídeo,
chama aqui a galera para fazer parte do canal, se inscreve aqui no canal e tem a listazinha de exercício, curte aí o vídeo, né? Dá um joinha pra gente. E tem a listazinha de exercício aqui na descrição do canal para você treinar esse conteúdo que acabou de ser visto. Com a vantagem de, quando você termina de escrever essa lista aí, né, responder essa lista, você já tem aí a sua performance, se você foi bem aí, compreendeu realmente a aula e conseguiu fazer os exercícios propostos. Um abraço e até a aula 5. Continua firme seguindo aqui a gente, que nós estamos numa época que isso vai ser mais necessário ainda na vida da gente, né? Um abração!